Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Espero que vocês tenham tido aí um bom final de semana. Espero que o Dia das Mães tenha sido uma bênção. A minha oração é para que você, mamãe, possa ser ricamente abençoada pelo Senhor e que nessa palavra de hoje nós possamos aprender de alguma forma com essas mães. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que têm me mandado mensagem, que têm falado comigo durante a semana, têm me encontrado e têm falado, têm assistido a live. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês, um prazer enorme ter vocês aqui nessas lives, vocês assistindo aí, compartilhando. Quero mandar um beijo para a mamãe, para a Cilinha, mamãe do Matheus, que nos assiste de longe, gente, lá de High Wycombe, lá na Inglaterra. Sempre nos assiste, não consegue assistir a gente às vezes ao vivo por causa do fuso horário, mas depois ela sempre assiste. Deus abençoe, Cilinha, um beijo. Também mandar um abraço para o meu amigo, para o Danielzinho, o Toca. Deus abençoe, falou comigo essa semana aí. Deus abençoe você. Mandar um abração para o meu amigo Jamaica, jogou bola comigo aí há algum tempo. Jamaica, Deus abençoe você, é bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Mandar um beijo para o pessoal da Areia Branca que sempre assiste aí. Deus abençoe vocês, são bênção na minha vida também. Pessoal da Vila também, da Vila Margarida, que tem aí assistido. Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Um prazer enorme poder aí falar e vocês aí estarem ouvindo e meditando e recebendo essa palavra do Senhor. E hoje acredito que não vai ser diferente. Vamos falar um pouco a respeito de algumas mães da Bíblia, ver o que elas nos ensinam ainda hoje, seja você homem, mulher, mãe, filha, filho, seja lá o que for. Essas mulheres a gente vai ver que tem muito a nos ensinar e eu espero que você aproveite. Só quero falar uma coisa, eu não falei ainda sobre isso, eu acabo esquecendo. Gente, é sempre bom, importante você anotar aquilo que está sendo falado. Porque acontece? Muitas vezes você ouve alguma coisa legal, bacana, e você fala, puxa, que legal isso aí, só que você não anota. E aí você quer lembrar e depois acaba não lembrando daquilo que foi dito. Então, tenha o hábito de anotar as pregações, as mensagens. Você vai ver que isso vai te ajudar muito, vai te enriquecer, e quando você quiser trazer alguma palavra para alguém, você vai ter lá anotado em algum papel, num caderninho de preferência, numa agenda. Tenha isso como prática, você vai ver que isso vai te ajudar e muito, tá ok? Vamos orar a Deus, vamos agradecer pelo nosso dia, pela semana que está se iniciando também e pela mensagem que vai ser ministrada, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Deus de misericórdia, nós te agradecemos, te engrandecemos pelas maravilhas do Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amparado, o Senhor não tem deixado o pão de cada dia faltar, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado. Louvamos ao Senhor porque celebramos no dia de ontem, o Dia das Mães, e eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe essas mulheres, que o Senhor possa fazer com que elas criem os seus filhos, ó Deus, cuidem do seu lar com sabedoria, com discernimento, e que essa palavra de hoje possa servir muito mais do que para as mães, mas servir para todos aqueles que estarão aqui ouvindo a palavra nesse momento. Pai querido, nosso Deus de misericórdia, te agradeço, Pai, orando ao Senhor e pedindo que nos acompanhe nesse estudo, nos direcione através do Teu Espírito Santo. É assim que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço também para o seu Cláudio, presidente do Esporte Clube Vitória, da CBF Vitória, melhor dizendo. Seu Cláudio, Deus abençoe, conhecido como nosso presida. Deus abençoe Diego, filho dele também. Diegão, Deus abençoe, vocês são bênção. Vamos lá, vamos nos achegando aí. Se você ainda não se assentou, não se acalmou aí, se assente no seu lugar, se acalme. Mande aquele convite para as pessoas para estar participando conosco aqui. Tivemos um probleminha no Facebook aí, mas já está sendo resolvido. Enquanto isso, a gente vai
tocando aí pelo Instagram. O tema que eu quero falar com vocês nessa noite é: aprenda com essas mães. Esse é o tema que eu quero falar com vocês. E a gente vai falar sobre 3 mães, 2 mães do Velho Testamento. Não peguei mães tão conhecidas, porque talvez já seja algo batido, apesar que a palavra do Senhor se renova a cada dia, mas uma coisa particular minha, eu achei interessante pegar algumas mães menos conhecidas. Então a gente vai falar sobre Rispa, uma mãe modelo, sobre Ana, uma mãe de fé e oração, e a última mãe, vamos falar sobre Eunice, que é a mãe de Timóteo, uma mulher que mesmo num versículo curtinho, mas a gente já vê a importância dela na vida do seu filho. Então a gente vai falar sobre essas 3 mães, e eu espero que você aí tome nota e esteja atento para esse momento, tá ok? Na Bíblia aparecem mães de todos os tipos e estilos, seja para o lado bom, seja para o lado negativo. A gente tem N exemplos. Talvez você tenha se lembrado de Maria, a mãe de Jesus, talvez a grande mãe, a gente pode se dizer assim, da Bíblia, Sara, a mulher de Abraão, talvez outras mães aí que possam passar na sua mente, mães conhecidas e tal, mas como eu disse, eu gostaria de falar sobre essas. Tem outras mães também que foram exemplos ruins. A própria Sara, em certo momento, não foi um bom exemplo, teve algumas atitudes que a gente pode se dizer contestadas na vida dela, talvez não da criação, né, no que diz respeito à criação de filhos e tal, mas em alguns momentos ela até duvidou de Deus e tal. Temos aí a Agar, também um problema sério, que trouxe, e por aí vai. A gente tem N mães aí na Bíblia para poder falar. Mas através desses modelos positivos de mães, Deus, Ele nos ensina alguns propósitos, Ele nos direciona algumas questões, e que é importante a gente valorizar essas mulheres na Bíblia. É importante a gente frisar o que elas fizeram, o exemplo que elas nos deixaram, e a gente não pode deixar isso passar em branco. A gente não pode também fazer isso somente no Dia das Mães. Isso tem que ser mais falado, isso tem que ser mais ministrado na vida das pessoas, na vida da igreja. Mas vamos lá, a primeira mãe que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre Rispa, uma mãe amorosa. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, verso de 8 a 14. 2 Samuel, capítulo 21, versos de 8 a 14. Eu vou ler aqui, que diz assim: mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filho de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu à oração em favor da terra de Israel. Vamos entender o contexto aqui. Tempo antes,
Saul, junto com os seus descendentes, resolveram atacar um povo que fazia parte da aliança com Israel, né? Era um povo que habitava no meio de Israel desde a saída do Egito, que eram os gibeonitas. E Saul, por um senso patriótico, que certamente não veio de Deus, então ele decide eliminar esse povo do meio de Israel. E ele comete então uma chacina muito grande, perseguindo e matando a grande maioria dos gibeonitas. E por causa dessa atitude de Saul, Israel passa a sofrer por causa de uma seca muito severa, ali provavelmente no início do reinado de Davi. E Davi não entendia o que estava acontecendo, então ele decide consultar a Deus, no início do capítulo 21, ele decide então consultar a Deus a saber por que estava passando por aquela aflição. E Deus, ali acho que no verso 2, se não me engano, revela para Davi o motivo do sofrimento de Israel, o motivo da seca, o motivo ali de toda aquela dor e sofrimento do povo. E ele diz, olha, Saul cometeu esse erro com os gibeonitas. E aí, então, Davi chama os gibeonitas que sobraram e pergunta para eles o que era possível fazer para eles, para que eles pudessem ser abençoados e também, de certa forma, liberar, vamos dizer assim, liberar perdão para Israel, para que Deus então pudesse abençoar novamente o povo de Israel. E é interessante que os gibeonitas dizem que eles não podiam pedir ou clamar por nada, porque provavelmente Saul, nesse período, ele foi contra a lei que foi estipulada em Deuteronômios, em Números, em Levítico, que falava que o povo que estivesse habitando com Israel, a nação, o povo, vamos dizer o povo que estava habitando no meio de Israel, mas que não eram israelitas, não eram judeus, mas que estivessem habitando ali, fazendo morada, eles deviam ser tratados da mesma maneira que os próprios judeus, que os próprios israelitas. Então Saul, em algum momento ali, ele cria uma lei que vai contra aquilo que Moisés estipulou, além disso, né, aquilo que Deus estipulou. Então, quando Davi chama os gibeonitas para conversar ali, eles sentem meio que oprimidos por causa dessa lei. E aí então, em certo momento, eles dizem que, bom, então eu quero que você me sacrifique, né? Não é que sacrifique, mas que 7 descendentes de Saul sejam castigados por isso. E aí então eles são levados no monte do Senhor ali e são então executados. Então o povo de Israel passa a ser abençoado, Deus passa a livrá-los daquela seca e tal. E aí no meio dessa história entra a Rispa, onde no meio desse bolo todo os seus filhos tinham sido mortos. E ela se coloca no alto do monte junto com os corpos dos seus filhos. Ela monta uma cabana onde estavam os seus filhos, para que as aves e os animais não viessem consumi-los ou destruir os corpos. Então ela monta acampamento de noite, cuidando dos seus filhos. E aí então chega a notícia no ouvido de Davi. Então Davi, de certa forma, sentiu algo no coração, se compadeceu com a dor daquela mãe. Então ele manda não só buscar esses filhos, mas manda buscar Saul, que já havia sido morto, o filho dele Jonas. E é interessante a gente se lembrar que Jonas e Davi tinham uma amizade assim muito poderosa. Davi e Jonatas tinham uma amizade muito poderosa. E aí então Davi também, pensando nisso, traz então o corpo de Saul e de Jonatas, e junto os corpos dos filhos de Rispa e os demais que tinham sido enforcados. Então, o que a gente aprende com essa mãe? Bom, a gente aprende que ser mãe vai muito além daquilo que a gente olha e a gente vê nos dias de hoje.
Veja bem, os filhos dela provavelmente fizeram parte da perseguição dos gibeonitas. Provavelmente eles estavam com Saul quando Saul decidiu eliminar os gibeonitas no meio do arraial do povo, ali do arraial de Deus. E mesmo fazendo aquilo errado diante de Deus, ela entende que ela era mãe. Ela tinha que zelar pelos seus filhos, mesmo eles estando mortos. Então ela decide se colocar ali em prontidão e guardar os seus filhos de qualquer problema, de qualquer situação adversa. Quantas mães, quantos pais hoje em dia abandonam os seus filhos quando nascem por qualquer tipo de adversidade e simplesmente viram as costas? Eu aprendo com o Rispa que a gente tem que zelar por aquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E seja ele filho, seja amigo, seja primo, seja tio, tia, seja o que for, a gente tem que zelar por essas pessoas. É claro, a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida daqueles que são da sua própria casa não podem cuidar de nada relacionado ao reino de Deus. Por quê? Porque se entende que se a pessoa ela não tem compaixão, ela não tem amor, não tem carinho, não tem cuidado pela sua própria família, ela não vai ter cuidado com as coisas do reino de Deus. E Rispa nos dá uma grande lição aqui. Ela não demonstrou, ela não lutou, ela não questionou a Deus acerca de Deus estar errado do que fez com os filhos dela. Ela simplesmente se coloca ali como uma cuidadora dos seus filhos. Ela não quis deixar com que as aves viessem devorar os seus filhos. E também não quis deixar com que os animais durante a noite viesse e levasse e consumisse e destruísse os corpos dos seus filhos. Quantas mães hoje em dia não defendem os seus filhos, não protegem os seus filhos, não livram os seus filhos das coisas ruins que o mundo hoje impõe sobre a vida das crianças. Hoje tem sido terrível aquilo que se ensina para as crianças através da internet, através da televisão, através de desenhos que aparentemente são inocentes. Através de youtubers malignos que ensinam coisas para as crianças e depois os pais se perguntam: onde foi que eu errei na criação com o meu filho? Bom, aonde você tem deixado o seu filho? O que o seu filho tem assistido? O que o seu filho tem visto no celular, nos vídeos? O que ele tem jogado? Eu e a minha esposa, a gente tenta muito preservar o nosso filho com relação a isso. E muitas vezes a gente chega a ser até duro com ele, não permitindo que ele assista desenhos que os amiguinhos da idade dele, até mais novo, assistem. E ele fala: pai, mas fulano, ciclano assistem, por que eu não posso assistir? E a gente fala para ele, filho, você não é ele. Se o pai e a mãe dele deixam ele assistir, a gente não pode fazer nada, mas você não vai assistir porque o desenho tem isso, isso, isso. E vai contra os princípios que a gente quer ensinar. Então a gente não deixa. E se a gente está assistindo algum desenho que ele tem o hábito de assistir, a gente identifica alguma coisa ruim, a gente fala: olha, você não vai mais assistir esse desenho, você não vai acompanhar mais isso, você não vai mais jogar esse joguinho, porque isso não é bom, isso, tem aquilo outro, tem muita violência. A gente tende a respeitar as indicações de idade dos jogos de videogame. Um ou outro ele joga acompanhado comigo, com a minha esposa. Por quê? Porque a gente sabe que isso vai trazer algum benefício ou malefício para a vida dele como um todo. Aí você pensa: mas depois que completar 18 anos ele vai poder fazer o que quiser. Bom, é outra história. Mas até então, ele é responsabilidade completamente nossa. Por quê? Porque ele não tem sabedoria e conhecimento suficiente, idade, para dizer o que pode e o que não pode assistir. Hoje eu vejo as crianças controlando os seus pais para que os pais tenham simplesmente um momento de sossego e de paz
Então a criança bate o pé que ela quer assistir aquilo, ela quer jogar aquilo, ela quer fazer aquilo, e os pais abrem mão disso. Não abram mão disso jamais na vida dos seus filhos. Se policiem com relação ao cuidado deles, porque senão os frutos que virão pela frente são terríveis. A inversão de valores tem acontecido na nossa sociedade de uma maneira assim estrondosa. E as mídias hoje são o grande problema que a gente tem. E as mídias que eu digo são o computador, celular, televisão, tem trazido ensinamentos terríveis. Então aprenda com rispa, zele pelo seu filho. Seja você mãe, seja você pai, zele pelo seu filho. Outra mãe que eu gostaria de falar com vocês é Ana. 1 Samuel, capítulo 1, de 6 a 8. Abre a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1, versos de 6 a 8. As pessoas me perguntaram, mas às vezes você está lendo lá, Edgar, e é diferente do que eu tenho lido aqui, o que eu estou acompanhando, e às vezes eu me perco. É normal isso, existem várias traduções da Bíblia, ok? Eu procuro não usar sempre a mesma, então eu uso às vezes a minha Bíblia velhinha aqui, que é a NVI, às vezes eu uso essa outra aqui, Revista e Corrigida, porque eu vou de acordo com a melhor tradução para aquele texto, a melhor interpretação, o melhor entendimento, tá? Então assim, não pense que a sua Bíblia é uma outra Bíblia, não, a tradução é diferente, a Bíblia é a mesma, ok? 1 Samuel, capítulo 1, versos de 6 a 8, diz o seguinte, e porque o Senhor tinha deixado estéril sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos entender então um pouquinho desse contexto. Eucana tinha 2 esposas e uma delas era Ana. E Ana era estéril, ela não conseguia engravidar, ela não conseguia ter filhos. Em contrapartida, a sua concubina tinha vários filhos e ela constantemente, essa concubina, ela constantemente zombava de Ana. E Ana sempre ali clamando a Deus para ter um filho e tal. Certa vez, Ana estava orando no templo, ali nos arredores do templo, e o Eli, o sacerdote Eli, observou Ana de longe e viu ela em silêncio, mexendo os lábios e tal, e ele pensou então, imaginou que Ana tinha bebido além da conta, e ele chega, se aproxima de Ana e fala assim, mulher, por que você insiste nessa vida, continua bebendo? Larga isso, não faz isso. E Ana vira para ele e fala assim, meu Senhor, a tua serva está aqui simplesmente orando ao Pai, para que ele possa abençoar, para que possa me dar um filho e tal. Então o sacerdote ali, vira para ela e fala assim, então vai embora, vai para sua casa, e que Deus te abençoe e tal. E passado um tempo depois, então, Ana tem um filho. Então ela dá o nome do filho de Samuel, que vai se tornar aí um grande homem de Deus, um sacerdote assim, completamente dedicado a Deus e tal. Mas vamos nos ater aqui à atitude de Ana. A história de Ana e de Sara é muito parecida, porque as duas eram estéreis e as duas, por um milagre de Deus, se tornam mães. Só que a Ana, ela simplesmente se voltou para Deus, ela não quis castigar a serva ou a concubina do seu marido,
ela simplesmente foi buscar em Deus a solução do seu problema. Ela não foi buscar um outro artifício, ela não quis se vingar, ela não quis nenhuma atitude dessa. Ela simplesmente orou a Deus e ela fez, a gente pode dizer, uma aliança, um pacto com Deus. Que se Deus abençoasse ela com uma criança, essa criança, assim que fosse desmamada, ela seria consagrada completamente a Deus, ela seria entregue a Deus. E Ana cumpriu aquilo que ela prometeu, aquilo que ela se dispôs a fazer. Então, quando nasceu Samuel, ela, assim que desmamou Samuel, ela levou Samuel e entregou para o sacerdote Eli, dizendo: olha, isso aqui é uma oferta para o Senhor. Ou seja, ela buscou aquilo em oração, ela buscou ser mãe através da oração. Deus fez um milagre, deu um filho para ela, e aquilo que ela fez como promessa diante de Deus, ela cumpriu, ela entregou o seu filho ali. E é interessante a gente notar que mais para frente a gente vai ver que, se não muito me engano, 1 Samuel 2:21, a gente vai ver que Deus abençoa a Ana com mais 5 filhos. Se não me falha a memória, mais 3 meninos e 2 meninas nascem de Ana. Então veja bem, de uma mulher que era estéril, nasceram-se 6 filhos, graças à vida de oração dessa mulher. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, como está a sua vida de oração? Como tem estado o seu momento ali de confissão e de diálogo com Deus? Você tem se esquecido desses momentos? Você tem deixado esses momentos passarem em branco na sua vida? Bom, Ana é um exemplo clássico que a Bíblia nos traz de pessoas que se dedicaram à oração e Deus abençoou a vida dessas pessoas. E não foi qualquer tipo de bênção, ou não é qualquer tipo de bênção. É aquela que você coloca diante de Deus. Ana se colocou diante de Deus e ela orou e ela clamou a Deus por um filho. E ela esperou somente em Deus. O que você tem feito? Aonde tem estado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Da onde vem o seu socorro? O de Ana veio do Senhor. E o nosso? Da onde vem o nosso socorro? Tem um cântico antigo que dizia: o meu socorro vem de Deus, Criador da terra e dos céus. E aí continua: que me guardará hoje e no porvir. O nosso socorro precisa vir de Deus. A nossa esperança precisa vir de Deus. E aquilo que nós colocarmos diante de Deus, assim como Ana fez, aquilo que a gente colocar diante de Deus como, vamos dizer assim, uma promessa, um pacto, a gente tem que realizar. Porque Ana nos ensina isso. Aquilo que ela se propôs a fazer diante de Deus, se Deus abençoasse ela com um filho, e não importava para ela se fosse o único filho que ela viria a ter, porque a gente não vê na história depois Ana pedindo por um outro filho, porque ela tinha dado aquele filho para Deus e não era justo ela não ter nenhum. Em nenhum momento isso acontece. Deus é tão maravilhoso que concede a bênção além daquilo que ela pede, e Deus faz isso com a gente também. Então Ana se comprometeu a dar aquele filho que ela tivesse, aquele primeiro filho, e ela foi e ela consagrou a Deus, e ela deixou com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. E ela via o filho dela somente, acho que era uma vez por ano, se não muito me engano, quando ela ia lá, ela e o marido iam ofertar e trazer as ofertas de sacrifício diante do altar.
Então ela via novamente o filho dela. Não é que ela via o filho dela todos os dias. Porque mesmo sendo mãe, Samuel se tornou um sacerdote. E era importante isso. A terceira mãe que eu quero falar com vocês é Eunice. Vamos ver aí 2 Timóteo capítulo 1, o verso 5. 2 Timóteo está lá no Novo Testamento. Se você não conhece, vem abrindo a Bíblia do fim, do final para o começo. Vai ficar, se você vir nessa sequência, vai ficar um pouco depois de Hebreus. Mas se você seguir normal, vai passar Gálatas, Efésios, Tessalonicenses ali, e aí vai chegar, passando os enses da vida, vai chegar então 1 e 2 a Timóteo. 2 Timóteo 1,5 diz assim, é um texto bem curtinho, que diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só que interessante. Paulo escreve aqui uma segunda carta para Timóteo. E nessa segunda carta para Timóteo, ele vai elogiar algo que tem em Timóteo, mas que foi primeiro achado na sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E o que era? Bom, habita em você uma fé não fingida. Olha só o que essa mulher ensina para o seu filho. E ela foi ensinada pela mãe dela, provavelmente, para que se tivesse uma fé não fingida. Gente, como que a gente tem uma fé não fingida? Ou melhor, existe uma fé fingida? Existe. Existe muita fé fingida hoje em dia. Podemos ver alguns exemplos. Algumas pessoas que tentam barganhar com Deus, tentam negociar com Deus algumas questões, e elas baseiam a fé delas num toma lá da cá, de que se ela dá alguma coisa, Deus vai dar outra coisa para elas. E algumas igrejas chegam a incentivar esse tipo de disposição, esse tipo de ação dos seus fiéis. Isso é uma fé fingida. Porque na verdade a sua fé não está sendo depositada em Deus. A sua fé está sendo depositada numa permuta, numa negociação, numa barganha. E Deus não se alegra disso. Deus não fica contente com isso. Não é essa atitude que Deus espera. A fé genuína, ela simplesmente confia em Deus. Aí você pode dizer, mas Ana não barganhou com Deus? Não. Porque Ana queria ser mãe. E a alegria dela por ser mãe era única. E ela não se importava de consagrar e dar o filho dela, que viesse do ventre dela, para a obra do Senhor. É diferente. As pessoas hoje barganham com Deus e elas pensam que se elas derem X, por exemplo, de oferta para Deus, elas vão ter Y. Porque, na verdade, aquilo que vai fazer com que ela doe ou ela faça aquela oferta, não é o amor dela para com Deus, ou com a obra, ou com aquilo que ela vai fazer, mas o que ela vai receber, na verdade, em troca. É esse tipo de fé fingida que tem habitado muitas vezes nas pessoas. Nós temos, e a Bíblia vai falar muito interessante, que melhor é dar do que receber. Talvez pensando sobre isso, para que você não tenha uma atitude egoísta, mesquinha, de querer receber algo maior daquilo que você deu. Precisamos nutrir, como a Eunice fez com Timóteo, nutrir essa fé não fingida no coração dos nossos filhos. E como que a gente faz isso? Bom, vivendo e ensinando o verdadeiro evangelho para eles.
pois certamente foi isso que Eunice ensinou. Certamente foi isso que a sua avó Lloyd ensinou. Nós temos as escrituras sagradas hoje em nossas mãos, coisa que elas não tinham naquele tempo. E a gente tem tudo nas mãos para ensinar os nossos filhos no caminho que deve seguir, para que quando eles cresçam não venham se desviar dos caminhos do Senhor. E se eles o fizerem quando crescerem, vai saber que a semente da palavra do Senhor foi plantada no coração deles e que mais cedo ou mais tarde a gente crê que aquilo vai fazer uma diferença nessas vidas. Porque se você plantou a fé genuína, isso em algum momento vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Ou dessas crianças, esses adolescentes, ou esses jovens. Vai fazer diferença. Eu não tive o privilégio e a oportunidade de ser criado por pais cristãos, mas os meus pais, naquilo que foi possível, eles me ensinaram conceitos e princípios que são completamente cristãos. E mesmo, talvez, eles inconscientemente, sem saber, mas eles criaram isso. Eu tive pessoas ao meu redor, quando adolescente e rebelde, eu tive pessoas que plantaram sementes no meu coração que talvez elas nunca imaginaram que eu me tornaria um dia um pastor. E eu muitas vezes ouço isso de algumas pessoas, falam, nossa, Edgar, o jeito que você era adolescente, a gente nunca imaginou que você se tornaria um cristão e que dirá um pastor. Talvez a mãe de Timóteo não imaginava que Timóteo iria se tornar um grande homem, um grande servo de Deus, um líder de uma igreja tão importante como ele foi. Mas certamente ela decidiu plantar no coração dele uma semente de fé verdadeira e genuína. A gente tem que ter esse hábito. A gente tem que ficar atento a essas oportunidades com as nossas crianças, e não só com as nossas crianças, porque eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo, é que toda criança, toda vida que passa em algum momento na minha vida, naquele momento eu sou responsável por ela. E se eu tiver a oportunidade de criar um vínculo, criar um laço e trazer uma palavra para essa pessoa, eu tenho que fazer, e ainda mais na vida das crianças. Eu sou responsável por isso. Então, meu querido, minha querida, nós somos responsáveis por isso. Nós não podemos abandonar isso. Não podemos esquecer isso. Nós precisamos criar nos nossos filhos essa fé genuína. Nós precisamos fazer com que a criança já cresça aprendendo que as coisas se resolvem mediante a vontade de Deus e a sua palavra e os princípios nela envolvidos. Então, que a gente possa aprender com essas mães. Como Rispa, que não abandonou os seus filhos. Como Ana, que se dedicou à oração. E como Eunice, que decidiu ensinar uma fé genuína para Timóteo. Que assim sejamos nós. Que assim possamos agir. E sem nenhum tipo de desculpa, ou de achar que não somos capazes, mas entendermos que é Deus que nos capacita a isso. E se em algum momento nos faltar sabedoria, a gente pode pedir a Deus que nos dá livremente. E também podemos pedir ajuda. Meus queridos, que essa palavra nessa noite sirva como um incentivo para você se dedicar mais à vida das pessoas, se dedicar mais à vida e o cuidado dos seus filhos. Porque o mundo hoje jaz do maligno de uma maneira talvez
nunca vista antes. E nunca antes na história da humanidade as crianças foram tão atacadas como estão sendo hoje, por coisas que aparentemente são tão bonitinhas. Cuidado. Cuidado com os influenciadores dos seus filhos. Cuidado com esses influencers de internet. Muito cuidado com isso. Cuidado com esses desenhos, com esses jogos. Que Deus dê sabedoria a vocês, que Deus dê sabedoria a nós nesses cuidados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos cuidar dos nossos, ajudar o nosso próximo, para que os princípios do Senhor sejam disseminados, sejam espalhados no coração das pessoas. Só assim a gente vai tornar o mundo melhor. Só assim a gente vai tornar uma sociedade melhor. Só assim o Brasil vai ser melhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e agradecer. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Muito obrigado, Deus, por cada mãe que tem zelado pelos seus filhos, que tem investido na vida dos seus filhos, independentemente da idade, mas procuram cuidar e zelar pela vida deles. Pai, nos ensina como essas mulheres a trabalhar com os princípios do Senhor, o princípio do cuidado, da oração, do ensino. Nos ajuda, Pai, nos dê sabedoria. E se há alguma mãe, Pai, clamando ao Senhor por sabedoria, por discernimento, Pai, abençoa, Senhor, abençoa esse pedido que é tão importante e salutar. Abençoa, Pai, essa vida com sabedoria, com discernimento, para que ela possa cuidar dessas crianças, para que ela possa cuidar dos seus filhos, que muitas vezes não é mais criança. Abençoa, Pai. Abençoa os pais do nosso Brasil, que têm sido aí atacados, ou o ensinamento deles tem sido atacados pelas mídias, pelos jogos, pelos desenhos e filmes e etc. Ajude-os, ó Pai, a ter atenção e mais cuidado com essas coisas, Pai. Me ajude também, eu clamo ao Senhor porque eu preciso também disso. Abençoa, Pai. Nos guarda, Senhor. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Vamos lá. Me ajudem aí. Quem que estava online aí? Tabata. Demétrio. Um beijo, Tabata. Tabata do Rafa? Tabata, Rafa. Um beijão, Deus abençoe, viu? Já vocês. chegou hoje. A Natália. Natália, Deus abençoe também. Giovanni. Gico, O Deus Denis. abençoe. Queria mandar um beijão pro Giovanni Cabeleireiro. O Giovanni Cabeleireiro sempre me manda um abraço e eu esqueci de falar com ele. Giovanni Cabeleireiro, meu amigo, meu brother, Deus abençoe você. Você sempre me manda a paz do Senhor, a paz do Senhor para você. Que Deus te abençoe. Gico, um abração também, tá bom? Quem mais? Fred, a Rose. Fred não está aqui com a gente hoje, mas está aí. Fred, cuida da minha sobrinha, hein? Deus abençoe vocês. Luciane. Quem? Luciane. Deus abençoe. Beijão. Tiago. Tiagão, Deus abençoe também. Danielzinho. Danielzinho Toca. Laísa. A Laísa, minha sobrinha. Yasmin também, minha sobrinha. Deus abençoe. O pessoal falou uma vez que se só a minha família participasse das lives, que já ia ter mais de 200 pessoas. Mais de 300. Então, gente, Deus abençoe vocês. Brigadão mais uma vez, tá bom? Fiquem na paz, tenham uma boa semana. Domingo, espero e conto com a presença e participação de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, uma boa semana. Cuidem-se, cuidem dos seus, se protejam aí.
a coisa não está boa, a coisa não está legal, não acha que está tudo bem, não. Orem a Deus, busquem o Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz.